Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram, também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Vamos estudar os 7 versículos, né? São aqui do 8 até o 22, mas eu vou estar lendo do 8 até o 14, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Exemplo dos patriarcas, né? Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Então Abraão, no capítulo 12, né, ele recebe um chamado de Deus, e ele vai para um lugar que ele não sabia, mas pela fé ele saiu. Por que ele saiu? Porque ele sai na direção de Deus, mesmo não sabendo aonde que ia. A fé nos faz seguir a direção de Deus e não os nossos questionamentos. Verso 9 diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Ele tinha uma promessa, e essa promessa vinha de Deus, e ele sai pela fé na promessa de Deus. Então a promessa de Deus, ela só é praticada na nossa vida quando a fé de Deus entra em nós. Todo mundo, porque Deus, ele não só promete, mas Deus, ele cumpre a sua promessa. Mas para que isso aconteça, é necessário que a nossa fé esteja nele, né? Aí essa promessa, ela cada dia ela cresce ao nosso coração. E assim aconteceu com Abraão, depois com Isaque e depois com Jacó. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artifício é o construtor, é Deus. Então, por que Abraão acreditava nisso? Porque a fé impulsionava a Abraão a andar aonde Deus queria. O final, Deus sabe, né? Ele não estava andando para andar no final dele, mas no final de Deus. Verso 11. Pela fé também Sara mesmo, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Verso 12, por isso também de uma ou esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumeráveis que já está na praia. Então aqui mostra a desenvoltura da fé dessa mulher, desse homem chamado Abraão e chamado Sara. Por isso que a fé, ela move nós, a fé move nós, a fé é muito mais do que um sentimento, a fé é muito mais do que uma vontade, a fé, ela é muito mais do que o nosso entusiasmo, a fé é muito mais do que o nosso ânimo, a fé, ela é muito mais do que isso. Sara teve desânimo, teve. Abraão teve. Abraão duvidou da promessa, ele desanimou, ele ficou triste, sim,
mas a fé impulsionava eles a andar a cada dia mais. Verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando, as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 14: porque os que isso diz claramente mostram que busca uma pátria. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando nas nossas vidas. Nos impulsiona, Senhor, nessa fé, nos impulsiona a cada dia nessa fé, que eu creio que somente o Senhor é Deus para estar mudando a nossa vida a cada dia. Toma a nossa vida nas tuas mãos, toma a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.